Dois uniformes em um mesmo país. Um uniforme foi odiado e o outro foi amado. Por que será, hein? Teve um momento que o Brasil entrou em cena numa arena global e virou piada. Não porque tava feio, mas porque parecia deslocado, genérico e sem alma. Anos depois, o Brasil apareceu de novo. E dessa vez, a reação é outra. Respeito, análise e admiração. Estamos falando de dois acontecimentos e eventos de esportes, onde fica bem claro que imagem é poder e o quão importante é nós investirmos na maneira que nos vestimos. Por quê? Porque o nosso look diz muito mais do que a gente imagina. E não pensem que um look ele foi ali ovacionado porque ele era uma marca de luxo ou por algo do tipo e o outro um fast fashion. Porque de verdade, gente, isso é uma explicação preguiçosa, onde não tem nada de dados concretos, falando de imagem, falando de códigos visuais, de arquétipos. É só olhando para um lado mais genérico. Porque o que mudou não foi um orçamento apenas, e sim a imagem. Se você gosta de moda e gosta de vídeos trazendo comportamento, sociologia, política e economia ligada à moda e comportamento, esse vídeo é pra você. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza absoluta que você sairá muito mais rico do que entrou e que você não irá se arrepender jamais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cola comigo até o final que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Bora lá! Primeiro precisamos começar falando que moda não é roupa, tá? Moda é linguagem, eu falo isso há 5 anos, desde que eu trouxe esse canal. A moda, gente, ela é sobre narrativas, então através dos seus looks, do seu posicionamento, você traz histórias vivas para a sua vida. E os uniformes, principalmente, eles existem sim para agradar e acabar vendendo mais para um time, ou para acabar trazendo mais publicidades e mais patrocínios. É igual vários contratos que tem de jogadores de futebol, não vou entrar muito nisso, mas meu marido me fala meio por cima que, gente, eu sou uma mulher gay, então eu não sei nada sobre futebol, mas ele sempre fala que a maioria dos times acabam trazendo grandes nomes para os times porque eles vendem muito em camiseta, em merchan, e é a mesma coisa com uniformes em geral. Então o uniforme, além de ele ter que agradar o público, ele também existe para você se destacar num lugar que todo mundo está te observando. Então seja ali numa Copa para trazer as cores da sua bandeira, ou alguns países que têm algumas coisas muito específicas do país, eles trazem um laranja na camiseta, enfim, mas trazer códigos visuais, que as pessoas olhem e identifiquem quem que é aquele país, o que essas pessoas estão fazendo e qual que é o poder atrás dos seus arquétipos. E ainda em Copa, Olimpíadas, os uniformes, eles não trazem só uma leitura de quem é o time, e sim das nações. Representam países inteiros com forma, cor, volume, gestos, e isso é diplomacia estética. E quando um país, gente, erra nesse ponto que é tão importante, o problema não é só estético, ele vira simbólico porque traz uma leitura de fraqueza. Bom, primeiro a gente precisa falar de quem constrói a imagem, constrói também o discurso, porque uma imagem, ela é uma leitura que não há nenhuma palavra, mas você consegue entender muito através dos códigos visuais. Então, para entender por que esse último uniforme, este aqui da Moncler com o Brasil, foi tão eficaz, precisamos entender quem que foi que construiu essa imagem, essa narrativa muito forte. Primeiro de tudo, precisa ser falado que, gente, a leitura cultural desse uniforme nasceu do olhar do Oscar, né? Que ele é o fundador da Osklen, que é uma das marcas mais relevantes do mundo, né? Do Brasil, se não a maior do Brasil de relevância, mas foi executado pela Moncler. Eu achei isso de muito bom grado, porque se fosse só a Moncler, que é uma marca estrangeira, eu teria falado, não sei, mas achei muito legal mesmo trazer a neve, né? A Moncler é a maior referência do mundo de neve através dos olhos de um brasileiro. Então foi uma colaboração aí a 10 mãos, né? Então basicamente o Oscar, ele é fundador da Osklen, uma marca que há décadas ocupa um lugar específico na moda brasileira, que basicamente é traduzir o Brasil sem ser folclore. Então não tem estampas, não tem aquela coisa tropical, flor, é banana, não tem essas coisas. E o que eu mais amo da Osklen é que a Osklen nunca tratou o Brasil como uma estética óbvia, que muitas vezes a gente ouve, né? Nossa, a estética dessa marca é super brasileira, porque é tropical. Gente, brasileira pra quem? Para 10% da população, porque o Brasil tem várias outras estéticas e vários ali códigos visuais de cada estado, né, cidades, enfim. Então a Osklen sempre tratou o Brasil muito como uma atmosfera, como comportamento, como uma forma mesmo de estar no mundo e não ser estereotipado. Então isso importa porque a moda, ela não acaba nascendo do nada. A moda nasce de acúmulo cultural e claramente a Osklen tem muito disso. E aí você me pergunta, mas Má, por que que este uniforme em específico funciona tanto no olhar global? Porque não sei se vocês foram impactados ou só eu, porque eu tô nesse nicho,
mas vi várias listas de pessoas falando, nossa, o melhor uniforme da Olimpíada de Inverno foi o Brasil. Muita gente falou disso, mas por quê? Primeiro, não é só pela beleza do uniforme, que muita gente falou, é só porque é de uma marca cara. Gente, se fosse por causa de uma marca clara, cadê o logo grandão que eu não vi? Mas ele funciona muito porque ele é muito coerente. Então, o que que acontece? Quando você olha para aquele uniforme, o Brasil não parece uma caricatura tropical. Gente, isso é extremamente importante nesse vídeo, tá? Uma das palavras-chave do vídeo. Porque não grita símbolos óbvios do país e, pelo contrário, aparece como uma presença muito segura, de uma imagem muito concreta e de credibilidade. A silhueta envolve e protege, estrutura o corpo, né? Um look muito estruturado e não é nada perto de uma fantasia. Basicamente, o Brasil não está desenhado na superfície, inclusive achei muito legal a nossa bandeira vir no interno. Eu assisti a entrevista para trazer esse vídeo do Oscar e ele fala muito sobre isso. Ele fala, gente, quando a gente começou a pensar como que a gente interpretaria esse Brasil, não tem nada mais brasileiro do que você sentir esse sentimento, essa autenticidade, essa personalidade de dentro pra fora. Então, o que que torna você brasileiro, visto que a gente não tem um rosto? O seu eu interior, a sua magia, o seu emocional, a sua intensidade, o seu riso, a sua energia. E como a gente retrata isso numa roupa? Em vez de mostrar ela no externo, algo brasileiro, a gente coloca no interno. Gente, eu achei sensacional essa dualidade da roupa de estar fechada a ser só um look branco, quando você abre, ter essa alma brasileira vindo de dentro. Olha como a moda é importante, como ela traz narrativas e histórias que realmente podem mudar muito ali uma visão de algo. Mas antes continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo de forma da mais fresquinha. Sairá aqui primeiro, que é melhor, canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta, nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continue aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você. E também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram, TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Já posta esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda, de gostosas e inteligentes. Bora lá continuar! E por que foram tão importantes essas 10 mãos que eu falei, né? Que foi o Oscar, a Moncler, com certeza teve muita gente pelo processo criativo. Porque tem uma coisa, gente, no branding, no marketing, que a gente chama de blending, que é basicamente como que você mistura pessoas, mistura ali casas, mistura marcas, sem tirar ou ofuscar nada, nenhum código visual de cada uma dessas marcas ou pessoas. Por quê? Muitas vezes, quando a gente olha para uma colaboração de duas marcas, o produto ele fica muito assim, nossa, parece que é produto só de uma marca, ou nossa, não tem nada a ver com as marcas. Por quê? Não tem esse blending, né? Blending do inglês é basicamente você juntar, né? Ter essa união. Não acontece isso. Então, o que que acaba refletindo? Acaba refletindo em algo que não é tão harmônico, que não tem essas mãos, né? Que a gente citou. Então, o blending, ele acaba não sendo uma soma, e sim uma fusão. É uma fusão de dois mundos. Então, nesse caso, a expertise técnica do vestuário de inverno que tem a Moncler, né, que tem esse domínio histórico, assim, absurdo de ser a maior marca de inverno, ela acaba encontrando uma mente com uma leitura cultural muito grande, brasileira, e uma mente muito sólida. Então foi muito legal essa fusão desses dois mundos. E o mais legal de tudo, quando a gente analisa esse look, é que a técnica não acabou engolindo a identidade. Então tem pontos brasileiros, tem pontos, igual eu falei, da alma, de trazer essas narrativas sem perder a nossa originalidade, a nossa brasilidade, e a técnica não engoliu isso. E o mais legal é que o Brasil realmente fica no centro da história, ainda mais mostrando a nossa bandeira, que é tão aclamada e tão famosa. Beleza, a gente fez uma análise comportamental desse look principal, e agora a gente vai entender o que deu errado no uniforme genérico que tivemos há 3 anos atrás. 3 ou 2, que eu já tô perdida, que ano que é esse? Gente, entendam que o uniforme, ele não foi rejeitado por ser um uniforme simples, mas por não ter posicionamento. Gente, de verdade, você olha isso aqui e você acha brasileiro? Onde tem código visual nesse look de tidinha? Look de tidinha horroroso! Sim, vou acabar com esse look horroroso. Basicamente, o que esse look traz de identidade de moda é tentar agradar todo mundo. Então, um look básico, minimalista, que todo mundo ia olhar e ia gostar. E todo mundo odiou. Gente, eu lembro a onda de hate que foi absurda nesse tempo. Até tentaram trazer narrativas, foram feitas por mãos brasileiras, costureiras. Sim, gente, muito obrigada, ficamos muito felizes. Mas a identidade visual de quem trouxe a direção criativa desse look é horroroso. E por que acontece esse problema quando a gente tem um look que tenta agradar todo mundo? É aquilo, né, gente? Você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. E com o look não é diferente. Você não traz a sua personalidade fazendo um look básico pra você se misturar no meio do povo e ser só mais um. O Brasil sempre foi e sempre será protagonista. Sempre tivemos muito forte na nossa veia de sermos um povo que a gente chama atenção mesmo. A gente não quer ser mais um. A gente quer chamar a atenção e ter, sim,
esse espírito de protagonista. Então, quando você traz um look que não tem estrutura, não tem códigos visuais, não traz identidade de um país que é tão rico culturalmente, você acaba com a imagem de uma nação inteira. E muita gente deve estar se questionando agora em casa, Mas, Mal, você tá falando isso porque não teve nada, tipo, uma cor forte nossa, ou alguma estampa? E, gente, deixa eu explicar um negócio muito sério pra vocês, tá? Código visual não é uma decoração, uma coisinha que você coloca ali pra assimilar. Os códigos visuais são estruturais. Eles vêm de história, comportamento, leitura social. E os códigos visuais, eles podem estar em vários pontos. Então, por exemplo, como que você que trabalha no seu dia a dia, dando um exemplo real, tá? Em um office, como que você traz respeito pras pessoas que trabalham com você no escritório? Você traz ombros marcados, você traz um cinto mais forte na sua cintura, você traz um salto, mesmo que doa seu pé, você tá lá com uma imagem muito forte. Você traz cores mais sóbrias, o preto, você traz mais texturas fortes, então o couro, a sarja. Você tá entendendo? Não é um ponto de detalhe do look que vai transformar. São códigos visuais que, quando você une esses códigos visuais, você traz uma potência imagética muito grande. Quando um uniforme, que novamente não representa um atleta em si, mas representa uma nação, ele não carrega nenhum código visual, ainda mais cultural, né, no Brasil, sendo muito rico culturalmente, ele acaba virando apenas roupa. E o que eu falei lá no início do vídeo, moda não é roupa, moda é linguagem. Você vestir pra qualquer coisa, você não traz imagem e história nenhuma e não impacta emocionalmente. Impacto de moda é igual dinheiro. Por isso que a moda sempre tem que, né, te trazer desejo, porque o desejo é igual dinheiro. Então, gente, anotem de uma vez por todas pra nunca mais esquecer. Neutralidade excessiva não comunica nada, muito menos sofisticação. Pelo contrário, sabe o que comunica? Medo. Parece que o Brasil ali tava assim, Ai, eu quero desaparecer aqui, eu sou tão pequenininho, eu quero desaparecer aqui. não pode ser assim. E aí a gente vem no bloco que eu falo em todos os vídeos, que é imagem é poder, né? Quando você começa a entender o valor dessa imagem, você começa a investir nela como um ativo estratégico. Mas sabe o que é isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você é uma influenciadora igual eu. E você quer sim que o seu passe ali, o seu post no feed, a sua publicação aqui no YouTube de publicidade aumente ali o seu valor. Então, quais são as estratégias que, quando os clientes olharem pra você, vão falar, putz, essa menina vale esse aumento? Você ter uma comunidade engajada, então responder seus comentários, ter uma comunidade ativa, ter pessoas ali pro tempo inteiro estar trocando com você para realmente ser uma formação de comunidade. Você estar com marcas que são relevantes, então você fazer publicidade de marcas que são muito relevantes, você mostra o seu poder de mercado. Você estar em lugares que são muito exclusivos para pessoas com grandes nomes, então palestras, eventos de moda, bailes, coisas que realmente são bem nichadas. Então são alguns exemplos para mostrar para vocês que, quando eu faço isso, o cliente que me olha comercialmente fala, putz, a Marcela tá em outro patamar. A Marcela está em outro nível comercial. Então isso, gente, significa que eu tenho valor de imagem, e isso, sinceramente, é o meu maior ativo estratégico, porque nada adianta ser inteligente se eu não sei executar. Isso eu trouxe um exemplo real para vocês entenderem como vocês podem tirar esse vídeo para vocês, como eu sempre gosto de dar as dicas. Entendendo que imagem é um ativo estratégico muito grande, não só da sua roupa, mas o que você faz com a sua vida, você entende que moda, cultura e design, eles movimentam vários mercados, como turismo, exportação, atenção global, e isso não é só uma vaidade pequena, isso é uma economia que vai acabar resultando em mais dinheiro. Vocês estão entendendo, né, gente? Eu já vou nem falar que imagem é poder, imagem é dinheiro. E presta atenção nessa equação. Quem controla imagem, controla o desejo, certo? Porque se você tá falando que imagem é poder, se você controla a imagem lá, você controla o quanto de desejo as pessoas têm. Quem controla o desejo, gente, controla valor. Daí a gente entende que eu já falei várias vezes o quê? A moda nunca foi supérflua, a moda sempre foi economia. E aí a gente entra num ponto bem assim sensível que precisa ser falado, que é o Brasil sempre teve medo de se posicionar como o protagonista. Então a gente vê que realmente nós temos um dos maiores repertórios culturais do mundo. Só que, historicamente, a gente sempre esteve em dois extremos. Exagerar até virar ali uma caricatura, ou se diluir para parecer internacional. Gente, desculpa, você vê esse look aqui? É mais uma francesa que uma brasileira, né? E quando a gente assume essa nossa identidade, o mundo acaba respondendo, porque o mundo vê mais nós como protagonistas do que nós mesmos. Então, gente, esse vídeo não foi sobre um uniforme em específico. Foi pra mostrar pra você que realmente imagem é poder, e que a gente tem que cuidar muito da nossa imagem, porque vem frutos maravilhosos através da nossa imagem. A moda é sim posicionamento. E é muito sobre marcas, países, criadores e pessoas que ainda não entenderam que moda não é futilidade. Imagem é linguagem silenciosa. Posicionamento, poder simbólico, e eu falo isso há mais de 5 anos pra vocês. Quem não entende isso no nosso mundo contemporâneo vai ficar pra trás. E não adianta, isso é um erro absurdo
que não adianta você querer mudar o sistema, gente. Você tem que entender quais são suas prioridades. Então que fique claro que quando o Brasil parar de pedir permissão para existir, ele vai deixar de ser figurante e passar a ser referência. E aí, meus amores, vocês gostaram desse look do Brasil, das Olimpíadas de Inverno? Eu amei, fiquei apaixonada. Eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, né, gente, já se inscreve, já comenta, já dá hype. E me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Tô lá todos os dias postando pra vocês. E também não esquece de postar esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Muito obrigada por tudo, um beijo, tchau!